Olá, meus amores do quinto ano, bom dia, mais um dia de aula e hoje, dia 18 de agosto de 2021, a gente traz mais uma discussão e mais uma sugestão, tá bom? Então, na nossa aula de ontem, a gente falou em específico sobre um personagem, né, sobre uma lenda folclórica que foi a lenda do Saci. Hoje a gente trouxe gêneros textuais, não é? A gente discutiu um pouco sobre paródia. Lá no grupo de estudo, o professor Manuel disponibilizou para vocês um vídeo sobre a elaboração e as características do gênero textual paródia e disponibilizamos também uma paródia bem interessante que retrata Asa Branca de Luiz Gonzaga, só que trazendo para a gente esse conceito e importância das manifestações folclóricas. E esse vídeo é de explicação da nossa atividade de hoje, que é de produção textual. Já realizamos atividade escrita, já realizamos atividade oralizada, interpretativa e de arte, no caso, a dobradura. Hoje, a nossa aula é de produção de texto. Não é de frase, nem de texto enigmático. É produção de texto. E aí, anterior a esse vídeo, o professor Manuel explicou a vocês algumas características do texto narrativo. No caso de um texto que fala sobre o folclore, na maioria das vezes é uma narração e o gênero é fábula. Por quê? Porque os personagens inanimados, não é, como o Boto, como a Mãe d'Água, eles têm vida própria, eles falam. Então, quando esse personagem ele tem vida própria, ele, mesmo não tendo vida, ele fala, uma mesa, uma árvore, essa história é uma fábula, tá bom? Qual é a característica da fábula? Os personagens são seres inanimados que falam e no final da história existe uma moral, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai trazer para vocês esse entendendo produção textual, porque a gente vai ver um passo a passo o que precisa existir no corpo do texto para que ele seja considerado, para que essa escrita de vocês seja considerada um texto, tá bom, pessoal? Então preencham o cabeçalho. A nossa escola é Osmundo Bezerra, anexo Antônio Vieira. A data de hoje, 18/8 de 2021. A turma de vocês, o professor Emanuel Jackson e o seu nome. Não esqueçam de fazer o cabeçalho. Então vamos lá. Entendendo produção textual. Antes de realizar a produção textual sobre o que você aprendeu sobre folclore, se liga nas dicas. Então vejam só, eu coloquei esse espaçamento aqui, ó, logo nesse iniciozinho, porque vocês podem querer usar para criar as ideias de vocês e depois transformar em texto, tá bom? Então vamos lá, no espaço 1, dica 1, a gente vai falar do cenário onde a história acontece, né? Onde está acontecendo a história? É num porão de uma casa? Era uma vez embaixo de um porão? É numa floresta? É numa lagoa? É em um rio? É no céu? Em que espaço? Em que lugar acontece a história? Tá bom? A dica 2 é sobre personagem, não é? Além do personagem principal, por exemplo, vocês vão poder escolher. O professor Manuel não está aqui dizendo que vocês devem falar sobre a Yara, não é? Mas vocês devem escolher um personagem. Então, mesmo que exista um personagem principal, quem mais faz parte da narrativa? Quem participa da história? Aproveite para definir se o narrador participa ou não. Eu já expliquei a vocês que existem dois tipos de narradores, né? Aquele que somente conta a história. Era uma vez em um rio bem bonito, duas índias que gostariam de ser transformadas em estrela. Uma delas disse: Irmã, você também quer ser estrela? Então percebam, esse era uma vez duas índias é a fala do narrador. Mas quando ele diz uma delas disse, dois pontos, indica fala. Travessão, a índia diz: Irmã. Então, quando a índia fala, é fala de personagem. Significa que esse narrador, ele não é personagem da história. Mas vocês podem criar uma história em que o narrador é um narrador personagem. Tá certo? Então, nesse segundo espaço, que é a dica 2, vocês vão dizer quais são os personagens. Tá bom? Na dica 3 e no espaço 3, vocês vão falar sobre o tempo.
A história aconteceu em qual época? É uma história atual ou no passado? Era uma vez há 10 anos atrás, ou era uma vez no tempo dos meus avós, ou era uma vez no mês de junho, é um tempo mais próximo, não é? Da gente. Passou há pouco tempo. Então determinem em que tempo essa história acontece, ok? A quarta dica e o quarto espaço é o elemento folclórico escolhido. Aqui, os alunos devem escolher o que vai ter na história deles. Por exemplo, vão utilizar provérbios populares, ou recontar a lenda do Saci, ou falarão da culinária ao recontar a lenda do lobisomem. Então, nesse espaço 4, vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Não é? Se o texto narrativo de vocês ele vai ser um texto conto, se vocês vão trazer que aí a gente já muda de gênero textual, não é? A gente continua sendo narração porque narração é tipo, não é gênero. Se a gente vai querer fazer uma fábula em que os personagens falam, ou se a gente vai querer fazer adivinhações, aqui vocês vão determinar o que vocês vão falar. Vão escolher os personagens, por exemplo, professor Manuel, eu quero falar sobre a lenda do Curupira e na minha história vai ter o Curupira, a Iara e o Boto. Aí lá em cima eu boto personagem principal, aqui ó, onde tem personagens. Principal, Curupira e outros personagens, Iara e Boto. E aqui eu vou dizer o desenvolver, o desenrolar, não é? Que a gente chama de enredo da história. Bem simples. Agora vamos lá. Que tal pôr o que você aprendeu em prática? Vamos lá. Prestem atenção. Já conhecemos muita coisa sobre as manifestações de culturas, hábitos e costumes que constituem o folclore brasileiro. Agora, tomando como base a estruturação acima e a sequência de imagem apresentada abaixo, elabore um texto narrativo que apresente características e enredos sobre o folclore. Então aqui o professor Manuel trouxe um personagem, mas, vou deixar bem claro, mas, como eu coloquei acima, é somente sugestão. Na aula de segunda-feira eu apresentei todos os personagens das lendas. Eu não, nós, porque vocês participaram. A Iara, o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, a Mãe d'Água, que também é Iara, não é? A Mula Sem Cabeça, o Boitatá, certo? A Caipora. Então, vocês vão escolher esse personagem. Eu trouxe aqui o Saci como uma sugestão. E vão elaborar o texto de vocês. Lembrando o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, vocês vão apresentar esse personagem. Quem é ele? Quem é a Iara? A Iara era uma índia muito valente. Conta-se que, certo dia, os irmãos da Iara combinaram de matá-la, porque ela era mais valente que ele. E na luta, na guerra entre eles, a Iara era tão boa de luta que ela acabou matando todos os irmãos índios. E aí o pai da Iara buscou e ela fugiu, né? Mas o pai encontrou e açoitou-a, ou seja, jogou-a no rio, na água. E aí os peixes decidiram que iriam cuidar daquela linda índia e ela se transformou na Iara. E começou a cantar, penteando seus belos cabelos, a cantar nas pedras para conquistar os pescadores. Quando eles se aproximavam, ela os afogava. Essa é a lenda da Iara. A do Saci a gente falou ontem, não é? A do Saci a gente falou ontem. A do Boitatá, existe uma história que o Boitatá é uma cobra, não é uma serpente. Existe uma história que diz que o mundo passou muitos dias no escuro, sem ver a luz do dia. Então, alguns vagalumes se reuniram e decidiram fazer alguma coisa. E aí eles, vagando pelo bosque, pela floresta, encontraram essa cobra, não é? E aí se aproximaram dela, segundo a lenda, e quando ela olhou para os vagalumes, o brilho deles foi tão forte que dela saiu fogo. E aí o Boitatá saiu percorrendo toda a floresta, trazendo através da sua luminosidade a claridade do dia. Então vocês fiquem à vontade para elaborar o texto de vocês. Um conselho. Todo texto precisa de um título. Introdução é separado de desenvolvimento. E introdução e desenvolvimento é separado de conclusão. Vocês vão criar 3 parágrafos. Um parágrafo com introdução, baixa
outro com desenvolvimento, que é onde vocês vão contar de fato como a história aconteceu, e outro com conclusão, tá certo? Outro conselho, escrevam de lápis ou de caneta, mas de uma forma que eu consiga corrigir. É muito fácil fazer a correção da leitura verbal de vocês, mas está sendo muito difícil corrigir a produção textual, porque algumas pessoas não têm esse cuidado na escrita, então é preciso ter. Não estou falando de grafia bonita, eu estou falando de letra legível. Eu preciso ser legível para corrigir. Tá bom, pessoal? Nós não teremos aula no Google Meet nesse dia de hoje. A nossa aula folclórica é somente no WhatsApp. Qualquer dúvida ou necessidade, eu estou inteiramente à disposição de vocês até o meio-dia de hoje. Um abraço virtual. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês.